acorda às 10 para as 9? Não, prof, todas as Às 10, aulas, 10 para todas, as 10? todas as matérias que eu peguei, eu sempre coloco uns 10 minutinhos antes de começar a aula ao vivo, né, que eu sei que tem. Aí me desperta, ele desperta e eu lembro que eu tenho que assistir, mas tem vezes que eu não assisto, não participo. Cadê aqui o pessoal? Vamos ver quem que está matriculado aí. Luana, Camila, Gilcivane, Cirlei, Maria Dolores, Ângela, Daniel, Aline. É a Aline de Jesus? Não, Aline dos Santos, Ah, Miranda. então Não, beleza. esses são os que mandaram a atividade até agora, mas matriculado deve ter mais uns 5, 6 que nunca participaram. O senhor recebeu a minha? Recebi. Tá certinho, conseguiu fazer. Tentou fazer no Excel? Não. Não. Então vou aproveitar aí que não tem ninguém e vou colocar essa tarefa que é para a semana que vem, na verdade. Eu não tenho muita prática no Excel, então tenho uma Ah, certa mas, dificuldade. mas deveria ter. O Excel é fundamental. Faz uma diferença. Teve a matéria de ambiental e de projetos também. A prof ensinou a gente mexer um pouco com a parte das fórmulas, né? No Excel. Das matérias que envolvem Mas o cálculo. diferencial, o Excel é um diferencial quando você está com o seu diploma, vai solicitar um emprego e tal. O pessoal vai Aham. perguntar a primeira coisa, você domina planilha, essas coisas, hein? Faz muita diferença. Tem que aprender muita coisa. É que hoje você só usa um celular, e pelo celular você pode até abrir uma planilha, um arquivo em Excel, mas é difícil, você não consegue mexer em fórmulas, operar, criar planilhas, inserir fórmulas, macros. Então, o pessoal não usa mais o velho computador, usa o celular. Então, o pessoal não se interessa muito por Excel. Nossa, o Excel ajuda muito. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Essa aqui. Tá vendo ela ou não? Sim. Então, são os dados dessa tarefa aí. Tem o preço do veículo lá, 15 mil, a placa, 10 mil, esses dados que eu passei no contexto da tarefa, né? Então, a minha primeira sugestão era organizar esses dados todos na forma de uma tabela, que é essa aqui que eu estou mostrando. Então, o ano zero sempre é o ano do desembolso inicial, aí depois vem o ano 1 até o ano 5. Os resultados dele, as receitas diminuem os custos, note que os custos iam aumentando em R$ 1.000 por mês, porque as despesas de manutenção e combustível, etc., do veículo, você já fazia uma estimativa de que elas aumentariam em R$ 1.000 por ano. E aí você obtém um fluxo de caixa líquido, que é o resultado líquido. Desembolso inicial de 25 mil, que é o custo do veículo mais a placa que ele teria que pagar. Esse dinheiro tem que desembolsar no ano zero. Depois, os demais fluxos líquidos, ó, o resultado, aqui tem na coluna de investimento, ele tem um incremento de 16 mil, que é a venda do 40% do valor residual do veículo e a venda da placa, que nesse caso nós consideramos 100%. Eventualmente, o valor da placa até pode valorizar, né? Aí, dado sobre a poupança, o dinheiro dele estava na poupança, e
taxa mínima de atratividade dele para entrar no negócio era de 15% ao ano, senão eu deixava o dinheiro quieto lá na poupança. Então, através dessa tabela, você faz esse fluxo de caixa líquido. Note que tem, na linha horizontal aqui, tem uma vertical para baixo, para o campo negativo, o desembolso dos 25 mil, depois as receitas líquidas futuras estimadas. Cada um dos seus ON igual a 1, 12 mil líquido naquele ano, e por aí vai. Isso aí era só a organização, colocar os dados numa tabela. Se isso aqui fossem os dados de um projeto de viabilidade, é aquilo que você falou, para chegar num fluxo de caixa líquido, você precisa considerar lá depreciação, outras despesas, impostos, enfim, mas eu simplifiquei bem essa tarefa exatamente para não entrar aí numa questão mais contábil. E agora eu mostro aqui no Excel, você disse que não tem familiaridade, mas lá no Excel, na planilha do Excel, tem uma função, VPL. Vamos ver se eu consigo te mostrar ela aqui. Está vendo essa caixinha que abriu aqui? Sim. Então, aonde que eu fui buscar isso no Excel? É nesse símbolozinho aqui, lá na página inicial. Ó. Cada lado aqui são funções do Excel. Daí eu clico aqui nessa flechinha aqui, peço para ele me mostrar mais funções. Aí aqui, por acaso, como eu estava resolvendo aqui, ele já me mostra as demais funções que eu utilizei, as últimas. Então, tem aqui uma função VPL. É só dar um OK aqui, ele abre essa outra caixa de diálogo. Ele pede para eu entrar com a taxa. Qual que é a taxa? No exemplo aqui, no caso que eu encaminhei para vocês na tarefa, eu coloquei duas taxas, uma da poupança, que era onde o dinheiro dele estava aplicado, 6% ao ano, e a taxa que ele exige de retorno do investimento dele ao ano, que era de 15%. Então, eu vou lá e clico ali em 15. Peraí. Eu coloquei ela numa casa aqui, ó, na linha 35, na coluna D. Então, eu venho aqui, ó, TMA, igual 35, só clico aqui. Aí eu vou na segunda caixinha aqui, ele pede os valores. Os valores. Aí eu entro com todo esse fluxo aqui. O desembolso inicial de 25 mil, mais até o último, quinto ano, de 24 mil. E aí é só dar o OK. Olha o valor que o Excel me retornou aqui, 15.135,26. Esse que está em amarelo aqui, ó, VPL no Excel. Ah, entendi. E por que ele dá uma diferença quando a gente faz? Pois é, quando você faz pela HP, dá Ele dá 17. 17,405. Uhum. Então, o Excel tem um erro, não é que é um erro na fórmula, eu tentei já explicar isso aí, eu acho. É que o Excel é com base no sistema americano que os pagamentos são antecipados. Então, você tem que dar uma mexida na fórmula do Excel. Então, eu coloquei aqui, ó, essas flechinhas aqui. Tem duas formas de você mexer. É entrar lá, digitar igual VPL, abre parênteses, D35, que é a casa onde está a taxa que é para ser descontada, que é a TMA, ó, coluna D, linha 35. Foi o endereço que eu dei aí, ponto e vírgula, quais os valores de D25, ó, coluna D, linha 25 aqui, ó, começa dos 25 mil, vai até o D30. Então, D25, 2 pontos, D30. Essa é a fórmula do Excel. Ó, VPL igual a D35, está em vermelho aqui embaixo. Ponto e vírgula, D25, 2 pontos, até D30. Se você der um Enter, vai retornar os 15 mil. Agora, se você alterar essa fórmula
e multiplicar tudo que veio antes por 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais D35, e der um Enter, quer ver? Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Tá vendo que eu estou botando o cursor lá em cima na linha de fórmulas? Sim. Então, aí eu dou o asterisco, que é para mandar multiplicar, abro parênteses, 1 mais a taxa, que a taxa está lá na coluna D, linha 35, então D35. Aí fecha o parênteses e dá um Enter. Tá vendo como mudou aqui? Sim. Então, no Esse Excel sempre tem que usar o 1 mais a taxa. ou tem uma outra fórmula também, que eu nem sabia, mas aí numa aula dessa, um aluno me disse, ó, Paulo, dá para fazer assim também, que é entrar com essa fórmula aqui, VPL, D35, aí você, em vez de começar com o desembolso, você deixa fora o desembolso, começa, seleciona os valores só da linha 26, da coluna D, só esses valores positivos, e no final soma o desembolso. Quer ver? Eu vou alterar a fórmula aqui. Então, em vez de multiplicar por 1 mais a taxa, tem uma outra fórmula também. Eu posso deleto isso aqui, em vez de começar lá pelo valor negativo, eu começo só pelos positivos. Então, é a linha 26 da coluna D. Note que agora eu deixei fora o menos 25. E lá no final da fórmula, eu acrescento os 25, o D25. Aí é mais D25. Tá o Enter, olha lá, o mesmo valor, 17.405, tal qual HP e tal qual o resultado que você chega e calcula pela fórmula, a mão pela fórmula. Bem mais prático. Então, muitos analistas profissionais, pasmo, analistas profissionais, eles pegam uma planilha, vão lá buscar só a função do Excel, a função VPL, essa aqui, dão as entradas, entram com a taxa e entram com todos os valores e dão o Enter e o VPL que eles calculam no Excel, direto assim sai errado. Né? E nem todo mundo sabe dessas manhas aí. Eu quebrei muito a cabeça para descobrir o porquê disso. Aí, seguindo, você já fez, né? Pela HP, as mesmas entradas. Aqui nós não calculamos pelo HP o VPL, né? Calculamos só pelo Excel. Mas para você calcular o VPL pela HP, ai, por que não está parando certinho aqui? Aqui, não, aqui é pelo Excel também. Ó. O VPL calculado é esse, está ali a fórmula modificada. Agora a taxa está na linha 64 do Excel aqui. Está na coluna D, linha 64. Então, lá na fórmula do cálculo do VPL, eu tenho que colocar 1 mais a taxa, 1 mais D64. Aí, a função TIR do Excel, ela está certinha. Ó. Você só entra lá, igual TIR D54, dois pontos D59. Ó. São esses valores aqui, todo o fluxo. Ponto e vírgula, você entra com um valor aqui, qualquer valor. No caso aqui, eu botei 1. Mas quer ver eu botar 1.000 aqui? O valor não vai mudar? O valor dá o mesmo. Ó. Se eu colocar 1, 39,19. Se eu colocar aqui essa taxa, colocar 1.000, Enter, 39,19, dá a mesma coisa, não muda. Deixa eu explicar isso aqui agora. Eu vou tentar abrir aqui as funções da TIR do Excel. Eu vou colocar o meu cursor aqui, bem do lado aqui.
Não, vou colocar aqui embaixo. Aqui. Vou calcular TIR para ti aqui. Aqui, nessa célula aqui. Então, vou lá, procuro mais funções no Excel. Tem a função TIR. Se você não localizar, ó, é só procurar aqui. Procure por uma função. Ó. Se eu colocar aqui TIR, ele já vai me procurar automaticamente aqui onde é que está essa função. Dou OK, eu quero usar essa função, os valores. É uma matriz. Isso aqui é uma matriz. Ó. Então, eu seleciono tudo isso aqui, pronto. Aí, uma estimativa. Ele quer um número. O Excel precisa de uma taxa, eu preciso entrar com uma taxa. Para calcular TIR, na verdade, você vai procurar uma taxa. Mas o Excel pede que eu entre com uma taxa para ele startar. Se eu coloco 1 aqui, ou colocar 1000, dá a mesma coisa. O Excel vai partir daquele valor que eu entrei e vai ver que o VPL não deu igual a 0, aí ele vai diminuir aquele valor. Se eu entrar 1000 aqui, o Excel vai começar a partir de uma taxa, chutando uma taxa 1000. Não é essa taxa que torna o VPL igual a 0. Aqui, no caso, eu estou trabalhando só com nenhuma casa decimal, só formatar isso aqui. Casas decimais, eu vou colocar 2 aqui. OK. Ah, tá, tem que formatar isso aqui, porque eu tenho que colocar não na forma de número, mas na forma de percentual. Então, está aí o resultado, a 39,19. Agora, deixa eu explicar qual que é a fórmula. Ninguém me perguntou qual é a fórmula de calcular a TIR à mão. É a mesma fórmula. Eu tenho compartilhado aí. Eu estou nos slides, para ver se eu encontro a fórmula. Não, acho que eu não tenho aí. Não tem. Ah, esqueci, deveria ter colocado aqui. Mas eu acho que eu devo ter uma figura da fórmula do Excel. Ver se eu localizo ela aqui. Tem a fórmula do VPL, não está nos slides aí, é uma pena. A diferença só que nem pela HP que eu fiz, a gente só não coloca a taxa, né? Que é 15%. Isso, não coloca, Porque, porque a própria TIR você vai buscar uma taxa. Então, você não sim, entra com a taxa. Mas o que a HP faz? No caso do Excel, você precisa entrar com uma taxa qualquer, que ele vai tentar. A HP faz a mesma coisa, ela faz tentativa e erro. Na verdade, é a fórmula do VPL. Eu vou aproveitar, já que eu estou aqui com os slides abertos, aliás, eu não estou com o slide aberto, eu vou abrir o slide para você. Eu vou colocar lá no Excel. Você está vendo a planilha do Excel, né? sim. Então tá, eu já copiei lá, tem uma figurinha. Ai, não deu certo. Ué, por que não está colando? Eu acho que eu tenho que inserir figura.
Cadê aqui, figura, imagem? Vou inserir as duas fórmulas. A fórmula do VPL. Apareceu grande aí, né? Sim. Eu vou colocar lá para baixo. Eu vou colocar aqui para o lado. Você continua vendo, né? Essa fórmula grande aí, você está vendo? Sim. Tá, então deixa eu explicar ela. Ó. O VPL, valor presente líquido, é igual ao quê? O somatório, N igual a 1, N igual a N, quer dizer, todos os fluxos de caixas futuros, FCT, inclusive o fluxo zero lá, que é negativo, dividido por o quê? 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Em outras palavras, traduzindo isso, o fluxo de caixa, o VPL, nada mais é do que o somatório de todos os valores presentes. E vocês têm a fórmula do valor presente. Qual que é a fórmula do valor presente? Só exclui esse somatório aqui. Somatório do valor presente, o que, que é? O valor futuro, 1 mais a taxa elevado a N. Aí você traz o valor futuro para o valor presente. E esse sigma aqui é o símbolo que é o somatório de todos os fluxos de caixa futuro. Essa é a fórmula do VPL. Agora eu vou inserir aqui embaixo a fórmula da TIR. Em seguir, imagem, fórmula da TIR, cadê ela aqui? Está em vermelho aqui, apareceu? Aham. Eu vou aumentar ela aqui. Eu devia ter colocado isso no slide, esqueci. Ó. É praticamente a mesma fórmula. Só que aqui, em vez de estar escrito VPL, VPL é igual àquela fórmula, ele troca o VPL pelo zero. Ou seja, a TIR é a taxa que torna o VPL igual a zero. O F ali são as entradas futuras de fluxo de caixa líquido, é o período de cada fluxo de caixa, o T ali, e o I é a TIR. É essa taxa que, quando você calcula a TIR, é essa taxa que você vai buscar. Qual que é a taxa? É a taxa que torna o VPL igual a zero. Deixa eu ver se eu consigo me fazer. Se você olhou lá nos conceitos, a definição de TIR, ou a utilidade da TIR, eu lembro que eu coloquei lá. Para que ela serve? Para mostrar qual é a taxa que torna o VPL de um projeto igual a zero. Por que é importante saber isso? Porque quando o VPL dá positivo, significa que, quando o VPL dá igual a zero, significa que o projeto é viável. Quando o VPL dá negativo, o projeto não é viável. Então, é importante você saber, entre VPL negativo e VPL positivo, você saber qual é a taxa que torna o VPL igual a zero. É aquela divisa. Qualquer taxa acima daquela taxa que torna o VPL igual a zero, o VPL vai dar negativo. O VPL vai dar negativo. Então, você sabe que qualquer taxa que for abaixo da TIR torna o VPL positivo e, portanto, o projeto viável. Então, essa é a principal função da TIR, é a taxa que torna o VPL igual a zero. Mas como que se calcula pela fórmula? Pode calcular o VPL. Naquele problema aí nosso, eu vou voltar mais para cá, no nosso problema que nós não falamos que o nosso tio, ele exigia 15% de retorno ao ano, por isso que nós entramos com essa taxa quando calculamos o VPL. Aí, qual foi o resultado do VPL? Deu 17.405 positivos. Significa o quê? Que o projeto alcançou os 15% e ainda sobrou 17 e alguma coisa, 17 mil e alguma coisa.
Isso me dá um indício de que a TIR, no caso aqui, a TIR é acima de 19, de 15% ao ano. Quer fazer uma experiência e testar? Está acompanhando aqui? Aí, Tatiane? Sim, prof. Estou olhando. Tá. Note que para calcular o VPL, nós entramos aqui ó, com a taxa está aqui, ó, D64, que é 15%. Em vez de D64, vamos colocar D62, que é exatamente os 39,19. Aí o VPL tem que dar zero. Então, vamos voltar lá para a fórmula do VPL, ó, em vez de 64, vamos mudar para 62. E vamos dar o Enter. Olha lá o VPL, quanto que deu? Zero. É. Então, a taxa de 39,19 torna esse VPL igual a zero. Se eu fosse pegar, ou se o nosso tio fosse pegar esses 25 mil no banco para pagar o carro e a placa, e o gerente dissesse assim, eu te empresto, mas eu vou te cobrar 40% ao ano de juros sobre esse empréstimo. Aí você, sabendo que a TIR é 39,19, uma taxa acima de TIR vai tornar o VPL igual a zero. Vamos fazer uma experiência? Eu vou escrever aqui, ó, gerente. A taxa que o gerente vai me dar. O gerente vai dizer que é 40%. Eu tenho que botar o percentual aqui. Tá? Então, aqui no nosso cálculo do VPL do nosso projeto de táxi, essa taxa agora ficou na linha 65, né? Então, vamos lá no VPL e vamos mudar aqui. A taxa agora, o gerente falou que ele vai cobrar 40%. Então, vamos botar lá, linha 65. Olha lá o nosso VPL, ó, saiu em vermelho, ou seja, está entre parênteses em vermelho, é um valor negativo. R$301 negativo. Não é muito negativo, né? Mas já deu negativo. Se seu gerente disser, eu te empresto, mas te cobro 50% ao ano, olha lá, já dá mais negativo. Então, quando você calcula a TIR, você sabe que qualquer taxa acima da TIR torna o VPL negativo. E qualquer taxa, se o gerente fosse bonzinho e dissesse, ó, te empresto mais a 20%. Olha lá, VPL sobra, dá positivo e bem positivo, sobra 11 mil e pouco. No caso do nosso tio, ele exigia os 15%. Então, ó, 15%, o projeto retornou um VPL de 17%. Então, como que a HP faz para calcular? Ela usa a mesma fórmula do cálculo do VPL, só que ela vai tentando várias vezes as taxas. Ela tem que encontrar essa taxa de 39,19 que torna o VPL igual a zero. Quer ver como torna? 39,19. Zero é 39,19 e uns quebradinhos, né? Deixa eu botar mais casas decimais aqui. Ó, é 39,187. Eu vou colocar aqui, se o gerente me oferecer exatamente essa taxa de baixo ali, 7,699, olha lá, o VPL deu zero. Aí, quando eu calculo pela HP, vou calcular TIR pela HP, a HP vai tentando várias taxas. Ela, digamos que ela começa com a taxa de 50%. Aí a HP sabe que o VPL deu negativo. Daí não é a taxa que torna o VPL igual a zero. Daí a HP roda de novo com uma taxa menor. Ela vai baixando, digamos 40. Ó, deu R$301 negativo ainda. Ela baixa mais um pouquinho, 39. Ó, sobrou um quebradinho no VPL ainda.
Deu positivo, então 39 está muito alto. Trinta e oito, 39, 18, 7699. Pronto. Aí a HP ela vai testando taxas, aumentando ou diminuindo, de modo a encontrar uma taxa que retorna o VPL igual a zero. Então, é tentativa e erro mesmo. E com o Excel é a mesma coisa, por isso que o Excel pede lá nas funções que eu entre com uma taxa, que é uma taxa para ela dar o start nos cálculos, só para isso. Queria mostrar a função. Eu preciso entrar com uma taxa qualquer no cálculo do Excel, aqui para calcular tiro. Nesse caso, ó, por isso que tanto faz eu entrar com 1.000, como entrar com 10, ou como entrar com 1 só. Ou como entrar com, vou botar aqui 115, qualquer taxa que eu entrar ali no Excel, ele vai começar por essa taxa que eu indiquei. Ele vai perceber que deu muito negativo, ele vai diminuindo a taxa, vai diminuindo, até encontrar e retornar. Por isso é que quando você manda, não sei se você percebeu, quando você calcula a TIR pela HP, ela dá lá running, às vezes ela fica rodando um tempão até retornar o valor. Você percebeu que ela demora mais? Quando é mais valores, sim. Para o fluxo de caixa, ela demora um pouquinho. Para calcular a TIR, normalmente ela demora muito mais do que para calcular VPL, muitas vezes é instantâneo. Agora, quando você bota para ela calcular a TIR, dá aquela função IRR, FIRR, ela às vezes demora um tempo, fica rodando. Por que ela demora um tempo? Porque ela está testando, acho que retorna VPL igual a zero. Então, tem aí a TIR, né? Eu teria que passar lá as interpretações da TIR, depois tem aqui a fórmula de cálculo da TIR modificada, pelo Excel também. Estou explicando aqui só pelo Excel. A fórmula, a função lá no Excel da TIR modificada, ela está certinha, não tem problema nenhum. Vou procurar aqui mais funções, ó, emitir. Tá ok. A única alteração é só quando vai calcular o VPL. Isso, só o VPL. Aí ela pede para eu entrar com os valores, eu marco esses valores, ela pede a taxa de financiamento, que nós definimos aqui. Ó, TF está nessa casa aqui. Está agora na linha 97 da coluna D. Então, eu entro com esse valor, a taxa de reinvestimento. Também entro com esse valor, dou OK. 24%, resultou aqui em 24%, que eu estou trabalhando sem casas decimais, é só acrescentar decimais, 23,91%, ó, exatamente o que deu aqui. Então, o Excel é bom para calcular VPL, TIR e TIR modificada. Já a TIR modificada pela HP você não consegue. É muito mais fácil calcular à mão. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou compartilhar, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não, era esse o problema da tarefa do taxista. Eu tenho que lembrar de botar essas fórmulas aqui depois. Tanto do VPL. E tem um detalhe aí que eu queria explicar também. O cálculo da TIR modificada aqui, ó, note que eu mando ele buscar a taxa de financiamento
na coluna D, linha taxa de financiamento, na linha 97. Taxa de financiamento na linha 97. E a de reinvestimento na linha 6. 98, aliás. Então, a taxa de financiamento está na linha 97, essa que está em vermelhinha aqui, e a de reinvestimento, essa outra de baixo aqui, que é 6%, está na linha 98. Tá? Então, há uma curiosidade aqui. Ó, a TIR modificada que nós calculamos nesse projeto deu 23,91, né? E eu usei aqui a taxa de financiamento de 15%. Vamos supor aí que a taxa de financiamento seja de 1.500%. Está vendo aí que eu acrescentei 2 zeros? Então, dá um enter aí, ó. Não mudou nada a TIR modificada. Por que não mudou? Pergunta. Será que é pelo mesmo fato lá de calcular a TIR? Vamos voltar para lá. Notem que eu mudei aqui, era de 15, eu botei 1.500, a TIR modificada não mudou em nada. Agora, vamos voltar aqui para 15%, ó, não mudou em nada. Eu posso botar 5.000% a taxa de financiamento. Não mudou em nada. Agora, a taxa de reinvestimento, que está em 6%, ó, digamos que eu mude ela para o dobro, 12%. Olha lá, ó, aumentou a TIR modificada. Então, no Excel, a taxa de financiamento, e nem na HP também não influi em nada. Eu tenho que explicar isso aí, por que não muda em nada. Vou voltar aqui como estava. Porque no cálculo da TIR modificada, por que a TIR modificada dá diferente? No caso, ela dá menor do que a TIR. A TIR, nesse nosso exemplo, sendo que a poupança está de 6% ao ano e a TMA do empreendedor é de 15% ao ano, a TIR calculada, ou seja, a taxa interna de retorno do projeto, resultou em 39%, quase 40%, é uma taxa muito irreal. Por que ela deu tão alta? Porque o cálculo da TIR compreende que você vai levar para o futuro, os fluxos futuros, todos eles remunerados à própria TMA, ou seja, a 15%, o que nem sempre é a verdade. Vamos voltar aqui para cima, ó, esses 12 mil que ele faturou no primeiro ano, ele não vai deixar num cofre lá, na casa dele. Ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar num banco, né? Então, o cálculo da TIR compreende que ele vai calcular num banco e ele vai receber 15% ao ano de remuneração. E ele vai chegar lá no gerente e vai dizer, eu tenho um dinheiro aqui, 12 mil para aplicar, e eu quero 15% ao ano, que esse dinheiro aplica em alguma coisa que dê um retorno de 15% ao ano. O gerente vai dizer, não tem. A poupança está rendendo 6, os fundos de renda fixa estão rendendo 8, 9, mas não tem a 15. Se quiser 15% ao ano, vai para a Bolsa de Valores. Só que lá, como você pode ganhar 15% ao ano, você pode perder 15% ao ano também. Aí é renda variável. Então, a gente sabe que por isso que a gente tem que definir a taxa de reinvestimento do quê? Dos fluxos positivos futuros. Ele não vai conseguir colocar esse valor numa aplicação financeira e receber os mesmos 15%. E o cálculo da TIR compreende que esses valores aqui caminham no tempo remunerados a 15%. Por isso que ele retorna 39% aqui, ó. A TIR retorna 39%.
é um valor irreal. Então, no cálculo da TMA, o que a gente faz, aqui embaixo da TIR modificada, no cálculo da TIR modificada, a emitir, o que a gente faz é readequar os fluxos futuros, aqueles primeiros 12 mil, botar numa aplicação. Aí, no exemplo, eu considerei que o cara vai botar o dinheiro de cada ano, ele vai a poupança da quanto? 6% ao ano só, e não 15%. Então, a TIR modificada, sim, nós podemos afirmar que é uma taxa de retorno interna do retorno dele mais real, mais adequada. Porque o VPL deu positivo, significa que o projeto atingiu, e ainda sobrou 17 mil de excedente. O retorno de 15% ao ano foi atingido e ainda sobrou uma riqueza adicional de 17%. Tá, mas de 17% não, 17 mil, desculpa. Tá, mas aí o tio vai perguntar, mas quanto então que rendeu? Não, então vamos readequar o reinvestimento dos seus fluxos positivos a uma taxa adequada ao mercado, à realidade do mercado. E aí, reaplicando lá 6%, aqueles primeiros 12 mil, depois no segundo ano os 11 mil e por aí vai, no final do período todo, nos 5 anos, o projeto dele teve um rendimento percentual de 23,9% ao ano, e não de 39% ao ano. Conseguiu captar o raciocínio? Sim. Então, quando os analistas calculam a TIR com base no fluxo de caixa e dizem, olha, conforme o nome diz, taxa interna do retorno, o seu projeto vai render isso ao ano, não é necessariamente verdade. Você pode estar enganando o empreendedor. Você precisa fazer uma modificação. E como a HP ela tem 50, 70 anos que existe HP, e a TIR modificada é uma coisa relativamente nova, os analistas começaram a adaptar a TIR a taxas mais reais, a coisa de 20 anos atrás, então a HP não incluiu ainda uma rotina para calcular a TIR modificada. Mas as versões do Excel, como o Excel sempre tem mudanças aí na versão, o Excel, a função do Excel calcula assim. E a TIR modificada é bem fácil de calcular ela à mão. Eu não tenho aqui, não calculei à mão aqui, mas na resolução dessa tarefa que eu vou postar no SIGA, na semana que vem, essa resolução, vocês vão poder baixar ela e ver lá como é que se calcula à mão. Embora lá nos slides, eu acho que eu vou compartilhar o slide contigo. Nos slides eu devo ter alguns exercícios resolvidos lá. Calcular a TIR modificada à mão. Vou compartilhar aqui contigo. Se a TIR tivesse dado um valor mais baixo, em vez de 39,19%, como deu, mesmo assim tem que calcular a emitir, né? Não vai dar muita diferença quando a taxa, a TMA do empresário, ela é mais condizente com os retornos que ele teria lá numa aplicação financeira, por exemplo. Por exemplo, o dinheiro dele estava rendendo 6% ao ano na poupança. Se a TMA dele fosse de 8%, então a TIR vai dar meio próxima. Então, você até pode usar a TIR, mas quando a TMA dele é bem maior do que o custo de oportunidade de uma aplicação financeira, aí se aconselha assim que se calcule a TIR modificada. Porque vai dar muita diferença, de 23% para 39% é muita diferença, muitos pontos percentuais de diferença. Entendi. Agora eu não sei o que você está vendo aí.
Eu já compartilhei, não? Não, Agora sim, né? agora sim. Tá, então isso aqui, a interpretação do VPL nós já vimos. Aqui eu dei um exemplo aí de um exemplo com investimento numa franquia e mostrei para vocês as entradas na HP. Essa franquia exige um desembolso de 320 mil ou 320 milhões e retorna fluxos positivos que estão em cima aqui. Então, são essas entradas, ó, 320 mil, CHS e GCF0. Já vimos isso, né? A tua dúvida naquele dia, eu acho que era aqui no 130, né? O GNJ, quando não tem valores repetidos, você não precisa usar essa função GNJ. Eu achava que tinha que usar, independente. Aí que eu vim descobrir que não. Não, não precisa. Você só vai usar quando tem valores repetidos. Imagina que às vezes tem um fluxo lá muito extenso, né? 15, 30 entradas você tem que dar na HP. E 10 valores são repetidos. Então, você não precisa digitar lá 10 vezes a mesma coisa no HP. Você usa essa função, dá uma entrada e manda ela repetir 10 vezes. Informa para ela que aquele último valor tem que ser repetido ou considerado durante 10 vezes. Né? Aí, para o cálculo do VPL, você entra com a taxa TMA, nesse caso aqui também é 15% ao ano, clica no, dá o I, informa que o 15% é a taxa, e dá essa função FNPV. Nesse exemplo aqui também o VPL deu positivo. Projeto viável. Eu criei aqui um outro exemplozinho resolvido também de aplicações em ações passadas. Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês, né? Ah, mas é que Sim. você faltou na última aula. Eu estou achando que eu já comentei isso aqui tudo na última aula. Tá? E, finalmente, vamos na TIR, no cálculo da TIR, taxa interna de retorno. Para quem olhou os slides, ó, era o exemplo do táxi. Foi o que eu vi. Aí eu usei a fórmula. Mas isso aqui não é descuido meu, não. Isso aqui é proposital. E tem muita gente que vai resolver a tarefa porque tem prazo para entregar e erra o cálculo da TIR porque não olhou os slides e não se deu conta que é o mesmo fluxo de caixa do taxista. Eu até coloquei aqui, ó, exemplo do táxi. Aham, aí eu calculei a emitir também com base na fórmula que tem aí no slide. Mas isso aí é mesmo, não é que é descuido meu de coloquei no slide parte da resposta de uma tarefa que eu passei. É que daí eu percebo, de acordo com as respostas, que a pessoa nem olhou os slides. O professor também tem as suas artimanhas, tá? Sabemos. Então, tem essas interpretações da tira aí. Eu acho que eu já comentei. Quer dizer, é tudo que eu comentei antes. Ó. A TIR é a taxa, uma taxa anual, não uma taxa para todo o projeto. A TIR tem que ser maior que a TMA para o projeto ser viável, né? E se ela fosse igual, o projeto também seria viável, né? Que o VPL retornaria a zero, significaria que a taxa foi atingida. Aí aqueles 39,19, que é a TIR, menos os 15%, que é a TMA, dá um excedente, uma taxa excedente de 24,19%. Isso aí não tem significado nenhum, não é riqueza adicional, não é nada. Então, tá, os valores na TIR, supõe-se que os valores caminham no tempo pela própria TIR, os fluxos, os lucros
futuros deveriam ser reinvestidos pela própria TIR, e aí não tem muita interpretação a TIR, já que, literalmente, ela não significa que é a taxa interna de retorno daquele empreendimento. Aí eu continuo aí a solução disso aí, uma solução que os analistas apresentaram mais tarde, é modificar a TIR, ou seja, a TIR modificada. Aí tem um exemplo aqui. Para se calcular a TIR modificada, você precisa definir essas taxas de reinvestimento e a taxa de financiamento. E a taxa de financiamento, nós já vimos lá no Excel que ela não tem. Você pode entrar com qualquer taxa lá que não vai afetar em nada a TIR modificada. Ah, eu esqueci de explicar o porquê disso. Porque a taxa de financiamento é se ele fosse pegar aqueles 25 mil emprestados lá no banco. E ele vai lá, conversa com o gerente, olha, eu preciso de 25 mil. E o gerente dissesse assim, eu te empresto, mas eu te cobro 80% de taxas de juros desse financiamento. Com quanto dinheiro que ele vai sair da agência? Quanto dinheiro no bolso ou na conta, se ele aceitar aquela taxa? Ele vai sair com os 25 mil, não vai? Sim. Ele vai pagar caro para devolver esses 25 mil, porque 80% ao ano. Mas Paga naquele mais momento, no ainda. ano zero, se a taxa que o gerente cobrar for de 80% ao ano ou for de 8% ao ano, ele vai sair da agência com 25 mil ou no bolso ou na conta, independente da taxa. Por isso que a taxa de financiamento não afeta em nada o cálculo da TIR modificada. Mas agora de reinvestimento, sim, porque são aqueles valores, aqueles 12 mil no primeiro ano, que ele vai calcular o valor futuro desses 12 mil. Então, está aqui o exemplo no próprio slide de como calcular a TIR modificada, ó, também do exemplo do taxista, ó. Isso eu já sabia. São os mesmos valores, mas acredite, tem muita gente que não se dá conta, ou seja, não olhar os slides. Prof, só fiquei com uma dúvida aqui. Ali é o valor futuro do primeiro ano, né? Sim, por isso. Ah, Por tá. que que ele usa 4 Então e tá. não 1? Então. Ele usou da forma decrescente, né? Que eles falam. Peraí. Eu deveria ter um fluxo de caixa aqui. Será que eu tenho como copiar isso aqui e jogar lá no Excel? Eu vou tentar copiar esse fluxo aqui e ir lá para o Excel. Mas agora. Não, tá. E aí eu calculei com base, estava lá, mas aí eu fiquei me perguntando por que que ele usou o 4 e no valor futuro 5 ele Pois é, usou o 0. Ele levou a bem 0. lembrado. Eu esqueço sempre de explicar isso aqui. Onde é que estava a minha. Eu fechei aquele arquivo e agora eu não estou conseguindo achar ele aqui. Está aqui. O exemplo do taxista aqui, vamos ver. Espera aí, deixa eu. Aqui. Eu estou ajeitando aqui só um pouquinho, tá? Tá bom. Tá, agora eu acho que você vai.
É que eu precisava do fluxo de caixa, que eu não tenho lá na planilha. Olha como a gente faz as planilhas apressado e acaba esquecendo um monte de coisa. Tem que lembrar de colocar isso nas planilhas. Tá, agora você está vendo o quê? Ainda nada, acho que o senhor não está compartilhando a tela. Ah, tá, então é só compartilhar, então. Nossa, eu estou com 7, 8 telas abertas aí. Aí eu me confundo. Acho que é essa. Vamos tentar. Agora sim. Então, mas engraçado é que para mim... Ah, tá, ela aparece aqui. Tá. Você consegue ver ela bem aí? Tem o fluxo de caixa e tem aquilo que eu copiei lá, o cálculo, valor futuro 1, é os 12 mil vezes 1 mais a taxa elevado a 4. Sim, estou vendo bem. Que é igual a 15, tá? Então eu vou mudar daqui e vou lá no Excel, porque eu estou enxergando bem ruinzinho aqui na tela de... Tá, então por que é elevado a 4? Note, quando ele desembolsou os 25 mil, é o ano zero, né? Vou colocar esse zero aqui no meio. É o ano zero. No final do primeiro ano, ou seja, no N1, ele teve lá 12 mil de receita líquida, né? É lucro líquido que sobrou para ele. Então, no final do ano 1, ele vai pegar esses 12 mil e vai depositar numa conta, remunerar a quanto? A 6% ao ano, por isso que está aqui. 1 mais a taxa, 6% ao ano dividido por 100, vai dar 0,6, 0,06, então 1 mais 0,06 vai dar 1,06, elevado a 4. Por que 4 períodos? Note, esse dinheiro, esses 12 mil você aplicou lá no final do primeiro ano, ele vai render o segundo ano, então é um ano, um período, vai render durante o terceiro, ou seja, durante 2 anos, no quarto, ou seja, durante 3, e o quinto ano, até o final do quinto ano, ou seja, rendeu durante 4 anos só esse dinheiro. Então, a sugestão que eu dou é que você sempre vá de trás para frente aqui. Ó, os 12 mil, eu vou tentar colocar aqui, o final do quinto ano, que é quando ele vai passar a régua e vai fazer o balanço de tudo que ele obteve. O final do quinto ano vai ser o N igual a zero. Não vai mais render esse dinheiro. Aí a gente tem que ir de trás para frente. Note, os 24 mil que ele vai receber no final do quinto ano, 24 mil por quê? Porque ele teve as receitas líquidas, teve as receitas menos as despesas e teve mais aqueles valores lá porque ele vendeu a placa e vendeu o carro. Do carro ele recebeu 40%. Então, no final do quinto ano, deu 24 mil para ele. Só que ele não vai mais depositar na conta da poupança lá esses 24 mil, não vai mais render nada. Não é? Porque ele vai secar a conta, ele quer ir para a praia, quer se aposentar mesmo. Então, os 24 mil do último ano não vão mais render nada. Então, esse passa a ser o N0. Já os 9 mil do ano do quarto ano, que ele depositou no final do quarto ano, eles vão render todo o quinto ano ainda. Então, é N igual a 1. E assim você vai fazendo com os outros. Ó. Então, os 12 mil, eles vão render durante 4 anos inteiros. Notem que ele ia trabalhar durante 5 anos, né? Não sei se eu consigo mostrar aqui, do ano 0 até o ano 1,
ele já trabalhou e vai depositar os 12 mil. E ele pretende trabalhar até o final do quinto ano. Então, os 12 mil vão render para ele durante 4 anos. Por isso é que você leva, eu pego os 12 mil vezes 1 mais a taxa elevado a 4. Então, aqueles 12 mil que ele depositou no final do primeiro ano, no final do quinto ano, o valor futuro desses 12 mil vai ser igual a 15.149. Da mesma forma, os 11 mil que ele aplica no segundo ano, aplicados durante 3 anos, vão se transformar em 13 mil. É calcular o valor, é a fórmula do valor futuro. Está entendendo o raciocínio? Agora sim. Aí pega todos esses valores futuros e soma eles. No final das contas, ele vai ter obtido nesse período 73 mil. Mas aí você quer saber quanto que é a taxa, quanto que rendeu de fato. Rendeu para ele, eu vou digitar aqui, 73.026,9. E quanto que ele desembolsou lá no início? 25 mil, vinte e não cinco foi? mil. 20, então, vou botar aqui, 25 mil. Aí você quer saber quanto que é essa taxa aqui. Eu vou colocar isso aqui na fórmula dele. Com casos depois da vírgula aqui. Ó. O valor terminal ou a riqueza que aqueles 25 mil geraram para ele, lembrando que lá no ano zero ele desembolsou 25 mil. Trabalhou durante 5 anos e foi aplicando no banco os resultados de cada ano dele, e isso foi rendendo. No último dia do quinto ano, ele foi lá no banco olhar, ele tinha 73 mil na conta lá. Vou colocar em azulzinho aqui. Valores positivos sempre em azul. E os 25 mil, vou botar em vermelho aqui, porque é desembolso. Então, como que eu faço para descobrir quanto que rendeu ao longo desses 5 anos? A taxa de crescimento disso. Aí lembra daquela fórmula de como se faz? Tem lá, tem em algum lugar aí, a fórmula de cálculo da taxa, que é igual. Você pega sempre o valor presente, divide pelo passado, acho que é assim. O valor de hoje dividido pelo de ontem, eu vou lá em cima calcular. Dividido pelo de ontem, menos a unidade, vezes 100. 192%. Os 25 mil se tornaram em 73. E isso aí é um crescimento de um momento, do ano zero até o final do quinto ano, um crescimento de 192%. Se os 25 mil se transformassem em 50, já teriam crescido 100%, né? Mas se transformaram em 73 mil, então dá 192%. Tá? Mas isso, eu quero saber quanto que rendeu ao ano, isso que é a TIR modificada. Né? Então, eu tenho que calcular, aqui eu não tenho a mão. Na verdade, o valor terminal elevado a 1/4, acho que é. Deixa eu tentar aqui, rapidamente.
26,93. Quanto que deu a nossa TIR lá? Modificada? Deu 23,91. 23,91, que deu 23,97. Espera aí que eu já te digo aí como é que faz. Tem algum errinho aí que eu estou fazendo que eu não sei o que é. Eu devo estar cometendo algum errinho aqui. Ver se não é sobre 5 aqui. Não. Mas é aquela fórmula. Tem alguma coisinha, 23,91, né? Tem muita diferença aqui. 26,90. Tem 3 pontos percentuais de diferença aqui. Mas deixa eu ver se dá para calcular pela HP. 70, é só entrar pela HP lá. Aqui no Excel eu estou cometendo algum errinho. Mas pela HP, vou fazer rapidamente aqui, ó. 73.026,9. Esse vai ser o valor futuro. Então, eu boto lá FV, 25 mil, 25 mil CHS, é o valor presente, são 5 anos, né? 5N, e aí eu mando calcular o I. HP está rodando a 23,91. Esses 23,91 é a taxa de crescimento de ano após ano que transformou esses 25 mil que ele desembolsou em 73 mil. Então, são 5 períodos, durante 5 anos. No final do 5º ano, ele vai olhar a conta dele, tem 73 mil. Lá no ano 0, ele desembolsou 25. Então, 73 é o valor futuro, 25 é o valor presente, o N são 5 anos, aí você entra na HP e manda procurar a taxa. Deu 23,91. Esse 23,91 nada mais é do que a TIR modificada. Tá bom, Tati? Tá bom, prof. Teve uma aula particular aí para tirar as dúvidas, tudo. Na quinta-feira de manhã eu vou colocar a resolução, vou fazer num arquivo lá do Word, toda a resolução, tanto pela fórmula, quanto pelo Excel, quanto pelo HP, e vou colocar lá os comentários, os resultados e intercalando com comentários explicativos. Deixa eu parar a gravação aqui. Aí nos vemos na próxima quinta-feira, às 8. Ok. Parar.